a grande meretriz do século XXI. Eu quero, em poucas palavras, como disse, não vou me estender. Terminando essa live, eu tenho que preparar 2 trabalhos, né, de forma secular, e eu tenho que ainda me preparar para a reunião amanhã. Então eu não vou me estender, eu quero apenas um breve comentário. Olha o que disse Apocalipse, capítulo 17, versículo de número 1. Isto estava acontecendo em Jerusalém, estava acontecendo em Jerusalém. Olha lá, um dos 7 anjos que tinha as 7 taças aproximou-se e me disse: venha, lhe mostrarei o julgamento da grande prostituta que está sentada sobre muitas águas, sobre muitos povos. Então, estava por acontecer um julgamento. Preste-me bastante atenção, porque nós não pregamos o Apocalipse como doutrina. Quando nós entramos no livro do Apocalipse, é para descortinar muitos pontos obscuros que só a escatologia consumada é capaz de trazer luz e entendimento naqueles que já têm os olhos iluminados, mas nunca se quedaram para os acontecimentos de Apocalipse, que mostrava o epicentro do juízo que aconteceu em Jerusalém. O livro do Apocalipse não tem nada a ver com os assuntos tratados nos dias de hoje. Nós falamos há 2 dias atrás que rumores de guerra e guerra, tratado em Mateus 24, 6 e 7, no sermão escatológico de Jesus de Nazaré, isto sempre houve, desde o começo da criação, e vai acontecer sempre, porque geração vai, geração vem, e a terra dura para sempre. Já houve a Segunda Guerra Mundial, a Primeira Guerra Mundial, e não era a vinda de Jesus. Já houve a guerra no Golfo, já houve a guerra no Afeganistão, já houve a guerra em vários países, e sempre vai haver. Isto não quer dizer que é o cumprimento de Mateus 24, 6 e 7. Todo o livro, todo o texto de Mateus 24 era para aquela geração. Mateus capítulo 24, Marcos capítulo 13 e Lucas capítulo 21 e Apocalipse estão entrelaçados, são resultados do somatório de profecias de Jesus de Nazaré, que usava o codinome Filho do Homem. Então, Apocalipse está se tratando dos eventos para aqueles dias. E o anjo que lhe trouxe estas revelações das coisas que em breve estaria por acontecer, estava mandando ele levar essas informações às 7 igrejas da Ásia e não às bilhões de igrejas existentes nos dias de hoje, muito menos às centenas de milhares de igrejas existentes no Brasil. Quem usa o livro do Apocalipse como aplicação doutrinária ou como um apontamento para um acontecimento global, não entende ou não respeita o contexto histórico, cultural, circunstancial que o livro de Apocalipse e tantos outros livros da Bíblia apresentam. São algozes defendendo então do pânico e do terror, colocado ali como linguagem de figura ou figura de linguagem. Então, João diz o seguinte: um dos 7 anjos que tinham as 7 taças aproximou-se e me disse: venha, eu lhe mostrarei o julgamento da grande prostituta que está sentada sobre muitas águas. Então, durante séculos, os pastores dizem que a grande prostituta é o Vaticano. Veja, o Vaticano nem existia. E diz então no versículo de número 2, com quem os reis da terra se prostituíram,
os habitantes da terra se embriagaram com o vinho da prostituição. A terra ali era aquele ambiente, era aquele mundo Aion. A terra aqui não significa o Brasil não era nem descoberto. Disse então no versículo de número 3, então o anjo me levou no espírito para um deserto. Ali viu uma mulher montada numa besta vermelha, que estava coberta de nome blasfemos, e que tinha 7 cabeças, e que tinha 10 reis. Veja, isso aqui traz luz ao conhecimento, porque não é que a mulher estava sentada como eu estou sentado, é que esta mulher estava alinhada, alicerçada com a besta vermelha, estava ali em conluio com o Império Romano, os seus imperadores. Então era isto que que o anjo estava mostrando a João. Ele diz que esta mulher, refletida aqui numa linguagem de figura, ele diz que esta mulher estava montada sobre uma besta escarlate que estava coberta de nome de blasfemos e tinha 7 cabeças e 10 chifres. A mulher estava vestida de azul e vermelho. Possivelmente deveriam ser as cores defendidas pelo Império Romano e adornada de ouro, pedras preciosas e pérolas. Segurava um cálice de ouro cheio de coisas repugnantes e da impureza da sua prostituição. Ele diz, em sua testa estava escrita, mistério, Babilônia. Olha, você vê que era o mesmo espírito de meretrício. Ele diz, mistério, Babilônia, a grande mãe das prostitutas e das práticas repugnantes da terra. Vi que a mulher estava embriagada com o sangue dos santos. Você veja, a linguagem de figura, eu quero continuar lendo, mas vai me chamando a atenção, porque você sabe, Jesus de Nazaré tinha feito uma advertência e disse, Jerusalém, Jerusalém, que matais os profetas. Jerusalém estava embriagada, porque João está usando uma linguagem de figura própria dos cristãos nos primeiros séculos. É claro que a linguagem aqui codificada, para nós, nos dias de hoje, é um pouco complicado, mas temos entendimento. Mas para os habitantes das 7 igrejas da Ásia, os irmãos que recebiam isso, sabia perfeitamente do que João estava relatando aqui. Isto chegou até eles totalmente descodificado, porque era a linguagem que eles iriam entender. Mas diz que a mulher estava embriagada com o sangue dos santos, o sangue das testemunhas. Quando a vi, disse João, fiquei muito admirado. Eu vou botar aqui na Almeida e atualizada, eu estava usando a NVI. Ele diz assim, então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. E quando vi, admirei-me com grande espanto. Então João, quando vê aquela cena, e aquela mulher aqui, representada como uma mulher, mas era Jerusalém, foi Jerusalém que matou os profetas. Jesus de Nazaré bradou isso. Ele disse, Jerusalém, Jerusalém, que matais os profetas, adornais os seus túmulos. Era Jerusalém que estava envolvida com o Império Romano, que se apostatou da fé. Foi Jerusalém, com o seu esquema sacerdotal, que se entregou à luxúria. Ele disse num brado lá entre eles, quantas vezes eu quis recolher vocês, como a galinha recolhe os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vocês não quiseram. Então João, até então, desconhecia o meretrício da tão adorada Jerusalém. João era um judeu. João jamais poderia imaginar que ele estava diante daquele espírito de meretrício. Ora, quando ele viu, na testa estava escrito, esta é a grande Babilônia.
foi revelada a condição espiritual, até então oculta. Foi revelado toda aquela vida de luxúria, onde os mercadores, os reis da terra, vinham se prostituindo com o tamanho da sua riqueza. João até então desconhecia este fato, e ele diz: quando eu a vi, eu admirei-me com grande espanto. Ora, e que não cause espanto a mim também, trazendo para os dias a grande meretriz do século 21, eu pensei estar num local, porque eu fui atraído, porque me diziam: vamos à casa do Senhor, lá tem um homem de Deus, aquele lugar é santo. Aonde eu estava chamava-se de santuário de Deus, a sua imponência, os bancos forrados de vermelho escarlata. Lá na frente alguém com um anel suntuoso, dava-se a entender pela suntuosidade dos movimentos da mão, do brilho do ouro, 22 quilates da pedra de rubi, que ali estavam um PhD, ciências da religião, falando hebraico, em aramaico, apontava aquele lugar como santuário de Deus, dizia que ali era o refúgio e que o Altíssimo habitava ali. E eu então, embriagado, perdi a lucidez, e eu então ali, preso às coisas físicas, à suntuosidade, presos às manobras, ao encantamento, às feitiçarias. Não sabia eu que ali estavam as blasfêmias. Não sabia que ali o eterno estava sendo achincoalhado. Eu não sabia que ali se vendia o eterno. Eu não sabia que ali naquele local se negociava a palavra. Mas quando eu descobri, quando os meus olhos se descortinaram, isto me causou um grande espanto. Por quê? Porque o que estava sendo me revelado era uma grandeza de um conhecimento, e eu não podia imaginar que um homem com a 4ª série estava tendo acesso a esse codex. Eu não podia imaginar que eles não conheciam o que estava chegando até a mim. Então isto causa espanto, como eu sei que causou espanto nos senhores, homens iletrados e incultos como eu, pessoas simples, assalariadas, que vivem do seu trabalho, do suor do seu rosto. Isto me causou espanto, porque alguém que deveria me ensinar e me conduzir pelo caminho das veracidades dos fatos narrados nesse canal, na verdade, engessava a minha mente, obscurecia o meu entendimento com palavras fictícias. E, fazendo um paralelo do que eu estou lendo, este foi o espanto, porque para João, um judeu, Jerusalém era a cidade santa e o seu santuário, o símbolo maior de adoração e veneração. O santuário era como que o centro de toda a veneração judaica. Então, disse ele, vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus, e quando a vi, admirei-me com grande espanto. Versículo de número 7. O anjo, porém, me disse, por que te admiras? Dir-te-ei o mistério da mulher e da besta, que tem 7 cabeças, 10 chifres e que leva a mulher. Veja, Jerusalém estava sendo conduzida por aquele império babilônico, aquele império romano, mas que na verdade tinha os seus fundamentos entrelaçados, que escravizou os servos de Deus da época. O anjo disse, eu vou te mostrar o mistério. Versículo de número 8. A besta que viste era e não é,
Olha, apontando para os reis, para os imperadores, melhor dizendo, está para emergir do abismo e caminha para a destruição. E aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era e não é, mas aparecerá. Então, a grande meretriz era Jerusalém, era a cidade santa com o seu santuário, que se vendeu. Eu estou lendo isto para fazer um paralelo com os dias de hoje, porque a grande meretriz do século XXI é exatamente esta mulher que está aí. Esta mulher da figura de linguagem de Apocalipse, mas que nós conhecemos como a chamada igreja, que vem de Cristo, que embriaga os membros. Você sabe, a palavra meretriz quer dizer prostituta. O que é que faz uma prostituta? A prostituta, ela, quando possível, ela embriaga os seus clientes, oferecendo um falso amor, para então usurpar de valores, apropriação de valores indevidas, o saqueia e o rouba. Quando isto não tem brecha, os amores são falsos, com a finalidade de obter apenas lucro financeiro. É isto o que faz uma meretriz. É isto o que faz uma prostituta. O que nós vemos no cenário religioso é um sistema que no tempo de João estava montado em 7 cabeças, que eram os imperadores. Um era, o outro não foi, o outro estava por vir, iria emergir. Era uma linguagem que os irmãos da Ásia tinham que entender. Mas o que nós vemos hoje é um sistema religioso de meretrício. É um sistema de meretrício montado em Mamon. Mamon, nos dias de Jesus, de Nazaré, de Yahshua, era exatamente o dinheiro, o poder econômico, o poder financeiro. É o que está centralizado hoje a religião, em especial a religião evangélica. Tudo gira em torno de dinheiro. Tudo gira em torno de falsos amores, de toma lá, dá cá, da barganha, da mandinga espiritual, de apropriação indevida, de um estelionatário espiritual, carregado de blasfêmias, de uma identidade, de uma falsa ideologia, uma montagem daquilo que não é real, é ilusório. As pessoas não estão seguindo ao Messias, estão seguindo um fantasma, estão seguindo um produto romano, estão seguindo a Constantino, estão seguindo a Mitra. Eles praticam o mitraísmo, os rituais de pão e vinho, descritos no contexto dos coríntios, era uma alusão ao mitraísmo, ao paganismo. O que nós vemos hoje em dia aí é uma vendilhagem, é um espírito de meretrício, aonde se compra e vende bênção, aonde você entra nesses lugares, e que me causou espanto quando estas verdades me foram clareadas, é que quando você chega nesses lugares, a bênção já está toda preparadinha, o pacote da bênção já está embrulhadinho, tem nome das pessoas toda perfeita. Há uma feitiçaria generalizada. Aonde você entra, você não consegue ver
a pureza e a simplicidade devido a Cristo. Nós temos o árduo trabalho de admoestar em amor, em que o processo do conhecimento do Evangelho não fique restrito apenas aos dias de Paulo. O processo do conhecimento, ele tem que avançar para a perfeição. Foi o que Paulo disse, não que eu já tenha alcançado, mas eu avanço para a perfeição. Ele disse aos hebreus, deixando-me levar para o que é perfeito. A igreja nunca saiu do casulo, a igreja nunca saiu da caixinha de fósforo, a igreja nunca saiu das quatro paredes no entendimento, ficou restrito à grande meretriz embriagada, oferecendo falsos amores, totalmente embriagada e saqueada. O que nós vemos aí é uma grande meretriz, onde tudo é vendido em nome de Yahshua. Tudo o que se fazem é para obter lucros, escravizando as pessoas, engessando e cauterizando as suas mentes, vitimizando-os. E, em consequência, o que vemos são pessoas feridas, doentes, incapacitadas, quebradas, falidas, sem paz e vazias no seu entendimento. Mas graças a Deus que você não serve mais ao espírito de meretrício. Você foi harpazo. A palavra grega harpazo, tirado, tomado com força. Você foi arrebatado deste império de meretrício, desta mãe das prostituição com as suas filhas em cada esquina, em cada bairro, em cada cidade. Graças ao Eterno, que Ele te libertou do império religioso e te trouxe hoje para a maravilhosa luz do Cristo ressuscitado. E aqui, neste reino, que não é comida e nem bebida, não são coisas que me preenchem por um momento, não são coisas que matam a minha sede momentaneamente, são palavras de vida que me trouxe a dignidade, que iluminou os olhos do meu entendimento e o colocou fixo no eterno, no Criador. Hoje, mais do que ontem, menos do que amanhã, eu tenho a forte convicção de entendimento que eu estou aberto ao crescimento, estou aberto a longos passos, enquanto carne eu me permito a evoluir a cada vez mais no crescimento, coisa que o sistema não permitia. A grande meretriz não permite que você pense, não permite que você cresça. Paralelo ao que faz a prostituta, ela não permite que o cliente fala. Ela tapa a boca e ele sussurra um falso prazer em quem está ali oferecendo amores, falsos amores, com o fim de obter lucros. Eu espero que você, em que recebeu este vídeo, foi compartilhado com você, procure ver com olhos iluminados que você está sendo vendido, você está comprando o nome de quem realmente fez tudo por você. Não pague mais. A dívida foi paga, foi cancelada. Aos judeus, diz que ele rasgou o escrito de dívida, ele tirou em forma de escritos e de ordenanças. Você não deve se submeter a nenhuma ordenança. Você não deve fazer nada que a meretriz peça, principalmente pagar. Tudo, em termos espirituais, já lhe foi dado gratuitamente. Eu vou ficando por aqui.
desejando que vocês tenham um fim de semana maravilhoso, que vocês então despertem para a grande realidade e passe a observar. Você que ainda não está na graça de Deus, passe a observar o que falam lá na frente, se está em linha com o Evangelho do Cristo ressuscitado.